Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos, Sindojusgo, na presença do seu presidente Moisés, seu vice-presidente Leandro, nossa diretora de comunicação Janaína e eu, Carolina, secretária-geral. Estamos aqui contando com a participação especial do Dr. Paulo Sardeiro, diretor do Centro Médico do Tribunal de Justiça. O objetivo dessa gravação é passar algumas orientações, né, para os sindicalizados, para os oficiais de justiça que estão retomando o cumprimento ordinário de mandados a partir do dia 15 de agosto, segundo o provimento 26 da Corregedoria. Doutor Paulo, passo a palavra para o senhor fazer algumas considerações. Eu agradeço o convite do sindicato. Vamos tirar algumas dúvidas para ter um melhor retorno de todos os servidores, tá bom? Então, sim, foram levantados alguns pontos a respeito da utilização da máscara, como que essa máscara deve ser utilizada, tá bom? O fato de estar essa proximidade com os pacientes, o público em geral, né? Nós temos hoje, a diretoria administrativa conseguiu alguns EPIs, estamos adquirindo outros EPIs, tá bom? Inclusive o protetor facial, né? O Face Shield, que mais uma proteção para os servidores. Então, as orientações a respeito até mesmo da colocação da máscara. Nós sabemos que essa máscara, a máscara cirúrgica, ela tem uma duração de 2 horas, você pode estar utilizando ela. Então, para colocar essa máscara, o ideal é que eu higienize as mãos. Essas mãos podem ser higienizadas tanto com álcool a 70% ou a lavagem das mãos com água e sabão. Após a higienização das mãos, eu vou colocar essa máscara. Foi levantado também a questão de eu posso retirar a máscara para fazer uma alimentação, alguma coisa parecida? Sim. Higienizo as mãos, retiro a máscara com cuidado, vou observar onde eu vou estar colocando essa máscara, faço a higienização e posso colocar a máscara novamente. Lembrando que eu tirei a máscara, é bom eu ter algum reservatório para colocar essa máscara dentro desse saco ou dentro dessa uma caixinha onde vai estar, que eu posso utilizar essa máscara. Tá? Então, assim, o contato que eu vou ter fazendo visitando esses servidores, né? Na verdade, o público em geral. Nós vamos ter 2 proteções hoje. Então, nós vamos ter a máscara e o Face Shield, que é uma proteção em acrílico. Esse Face Shield, ele pode ser limpo também com álcool, principalmente após o dia que for utilizado. Eu finalizo o dia, faço a limpeza nesse Face Shield com álcool gel também e guardo ele, que eu posso utilizar. Então, assim, se eu respeitar uma distância mínima, para pegar, por exemplo, hoje eu não preciso pegar uma assinatura, né? Então, eu posso respeitar, ter um distanciamento mínimo de 1,5 metro. Se eu chegar e a outra pessoa não estiver com máscara, se eu respeitar uma distância, 1,5 metro, eu vou estar protegido? Sim. Vou estar com máscara e o protetor facial também. Então, assim, eu tenho 2 proteções, né? Então, eu posso fazer de forma tranquila. Mais uma segurança e a barreira, 1,5 metro. Encostei, bati na porta, toquei a campainha. Eu tenho que lembrar o seguinte, disciplina, minhas mãos estão sujas. Essas mãos eu tenho que limpar com álcool gel. Entrei dentro do carro, limpo com álcool gel. Outra preocupação hoje é esse álcool gel dentro do veículo. É uma preocupação a mais que eu tenho que ter. Então, assim, se o carro estiver exposto ao sol, tentar colocar esse álcool gel no lugar que tenha sombra. Né? O carro, no lugar que tenha sombra, para esse álcool gel estar protegido. Para proteger também o magistrado. E uma vez entrei em contato com álcool gel, não devo. Pode ter algumas pessoas que têm o hábito do tabagismo. Então, não pode estar utilizando álcool gel se a pessoa for tabagista. Tem que tomar esse cuidado também para evitar acidentes. Tá? No caso de qualquer servidor, oficial de justiça, que estiver apresentando sintomas, deve ser afastado das atividades. Pode procurar o centro de saúde, que nós vamos estar orientando, né, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Então, iniciou os sintomas. E como vai estar em contato com o público em geral,
Então, nós temos que afastar fazendo o exame. Tá bom? O senhor pode disponibilizar o número do telefone do centro de saúde para nós, por favor? Posso. O telefone do centro de saúde hoje é 3018-6058. Pode entrar em contato se estiver apresentando algum sintoma. Nós temos médicos plantonistas todos os dias, tá? Pode procurar por mim também no centro de saúde, que nós vamos estar orientando, se tiver algum sintoma, até mesmo se precisar iniciando o tratamento para aqueles que foram contaminados, tá bom? E dando atenção não só para a pessoa que está contaminada, mas como os familiares que estão próximos, orientando também o que nós podemos fazer, tá bom? Porque, assim, o retorno é importante, sim, só que nós temos que ter disciplina como fazer esse trabalho. Então, assim, esse trabalho deve ser feito com os EPIs, não deve ser realizado sem o equipamento de proteção individual. Eu preciso de luva para fazer esses atendimentos? Não há necessidade, uma vez que se eu respeitar o distanciamento e o uso dessas proteções, não. Um critério, sempre está limpando a mão com álcool gel ou com água e sabão, isso eu preciso. No caso dos computadores, onde eu tenho que lançar os dados, eu tenho poucos computadores. Então, eu teria que ter um controle de menos pessoas para lançar, tentar ver como poderia ser feito isso daí. Ou tentar conseguir notebooks com o Tribunal de Justiça para tentar melhorar isso daí, esse processamento de dados, né? E evitar essa contaminação. Uma vez que, mesmo eu tendo poucos computadores, um utilizou, pode fazer higienização. Hoje nós temos que preocupar com a higienização do local que nós estamos, tá? Principalmente se tiver várias pessoas utilizando. Então, um colega pode ajudar o outro, até mesmo, eu estou apresentando algum sintoma, afastar. Vários podem ter comorbidade? Sim. Podem estar retornando ao trabalho? Sim, uma vez que passe pelo seu médico e pegue um relatório médico. Não tem problema ele retornar ao trabalho. Volto a ressaltar a importância dos equipamentos individuais. Hoje nós temos, muitas pessoas têm a experiência de ver outra pessoa contaminada com sintomas muito leves. Então, às vezes, não dá a importância que a doença tem, por ter uma referência de um paciente que teve sintomas leves. Porém, é uma doença que está matando muito, então nós temos que ter essa precaução com certeza. Tá bom? Foi levantado também a respeito de uma proteção a mais, a máscara N95. Ela é uma proteção a mais? Sim, mas utilizada por profissionais da saúde. Quando vão fazer procedimentos num paciente com Covid. Você entendeu? Essa aproximação ele já vai estar muito próximo do paciente, fazendo um procedimento. Aí sim eu devo usar essa máscara. Seria necessário um oficial de justiça estar utilizando? Não há necessidade, uma vez que eu não vou ter que fazer nenhum procedimento próximo, né? E se você está com, vamos colocar, 3 proteções, distanciamento, a máscara e o protetor facial, nós conseguimos proteger bem o servidor, que é uma das preocupações hoje do Centro de Saúde e do Tribunal de Justiça, a preocupação com a saúde do servidor. Então, assim, esse retorno é importante, sim, só que nós temos que utilizar os equipamentos de proteção, tá bom? E apresentou qualquer sintoma, seguiu o protocolo, tem um protocolo hoje, um plano de retorno gradual. Então, assim, tem todas as dúvidas e orientações, tá, que todos podem estar seguindo para tirar todas as dúvidas. E coloco o telefone do Centro de Saúde à disposição para qualquer dúvida estar entrando em contato. Doutor Paulo, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar nos atendendo aí. Só uma dúvida que a gente gostaria de tirar com o senhor, na realidade são dois questionamentos, com relação à questão do exame, né, do Covid, e se há uma previsão da entrega dos equipamentos, dos EPIs informados aí para o senhor, com relação ao Face Shield, escudo facial. A diretoria administrativa, ela fez uma contratação, o termo de referência ficou pronto ontem, né? Então, assim, a diretora Tatiana já vai dar seguimento
na contratação desses EPIs, que são de extrema necessidade para o retorno ao trabalho. Tá? Com relação aos exames, uma vez que o tribunal conseguiu esse auxílio saúde, se tornou inviável a contratação desses testes. Uma vez que a maioria dos servidores hoje eles têm plano de saúde, tanto IPASB, Unimed e outros. Então, muitas vezes o paciente que tem Unimed, ele já tem os exames, ele não tem custo para fazer esses exames. Né? Então, assim, o centro de saúde até tentou conseguir esses exames, mas muitas vezes, assim, vai retornar. Fica algo, por exemplo, fiz o teste em todos que retornaram hoje. Sem sintomas? Sim. Às vezes, semana que vem eu tenho que fazer de novo, porque ele está começando a apresentar alguns sintomas. Então, assim, foi observado que financeiramente o tribunal, uma vez que nós já temos esse benefício auxílio-saúde, não conseguiu esses testes. Doutor, uma pergunta. Algumas pessoas têm dúvida com relação à utilização do álcool em gel ou do álcool líquido. Outra pergunta também. Os oficiais de justiça que necessitarem desses EPIs, eles devem fazer a solicitação para a diretoria do foro, devem entrar em contato com o centro médico? Como é que eles devem proceder? Isso aí pode fazer a solicitação com a diretoria administrativa, né? Eles vão encaminhar para o central de material e vai fazer essa distribuição. Tá? Pode ser feito isso daí. Lembrando que esse Face Shield ele pode ser aproveitado por um outro servidor, né? Uma vez que foi feita a higienização dele. Então, assim, é um equipamento coletivo, na verdade. Ele vai ser usado individual por aquela pessoa, mas essa pessoa ela pode deixar outra pessoa utilizar, desde que foi feita a higienização, uma medida de proteção. Não tem problema. E sobre a questão do álcool líquido, o senhor tem alguma recomendação específica? O álcool líquido, da mesma forma, ele pode ser usado, devendo ser 70%, que é um álcool que vai conseguir eliminar realmente, fazer a limpeza, né? O álcool que é utilizado. Então, o álcool líquido, para estar limpando a estrutura, por exemplo, computador, mesa, excelente, entendeu? E o álcool gel para você utilizar para as mãos, todos os dois álcools, na verdade, eu posso utilizar para estar higienizando as mãos. Certo, tá? Ok. Mais uma pergunta. O senhor disse sobre shift steel, né? Perfeito. Essa disponibilização feita pelo tribunal para o oficial de justiça, o senhor disse que pode ser compartilhado, desde que feita a higienização correta. A partir do momento que o tribunal fornecer esse equipamento para o oficial de justiça, isso será de propriedade do oficial de justiça ou o oficial de justiça posteriormente terá que fazer a devolução para o tribunal? Não, isso aí é algo que pode conversar com a diretoria administrativa, porque assim, se conseguir, como oficial de justiça, ele vai ter que cumprir várias metas no dia, já deixar esse equipamento com ele, entendeu? Eu fiz a colocação que pode ser reutilizado por outra pessoa, só para deixar claro que isso aí não é um equipamento individual, ele pode ser utilizado. Mas, claro, se conseguir deixar com o servidor, para ele cuidar desse protetor facial, Face Shield, com ele, não tem problema nenhum. Tá? Uma outra observação que nós temos que fazer, até mesmo para proteção dos seus familiares, uma vez que eu estou na rua, né, em contato com o público em geral, eu tenho que ter o mesmo cuidado ao chegar na residência. Entendeu? Então, por exemplo, a roupa que eu utilizei, né? Deixar essa roupa, lavar separado, higienizar bem as mãos, tomar um banho antes de entrar em contato com filhos, esposa. Isso aí são medidas de proteção, né? Mesmo eu seguindo todas as orientações que eu comentei anteriormente, chegando na residência pode tomar esses cuidados também. O senhor tem conhecimento de quanto tempo o vírus fica ativo num papel ou numa caneta? Esse contágio por materiais, a gente escuta dizer, né, que o contágio de vírus pelo material ele é menor. O senhor sabe nos dar um esclarecimento maior quanto a isso? Dependendo da estrutura, o vírus ele tem uma maior resistência, realmente, né? Por exemplo, papel, ele vai ter uma resistência, por exemplo, uns 2 dias. O metal, algo mais.
assim, a proteção que nós temos que ter, lógico, eu tenho que ter essa preocupação, quanto tempo ele fica em tal determinada estrutura? Tem que ter essa preocupação? Sim. Isso mesmo até para limpeza do ambiente que eu tenho que fazer. Mas, assim, seguindo esse parâmetro, uma das maiores observações é como que eu vou fazer para me proteger a respeito disso daí. Então, assim, é a disciplina de estar sempre limpando o ambiente, né? Porque, assim, às vezes a pessoa não vai lembrar, o papel são 2 dias, o metal 3, né? Ele fica exposto mais dias em outros locais, né? Por exemplo, o papel ele vai estar 2 dias, eu tenho contato com ele quando eu vou pegar. Sim, o papel pode estar contaminado, não tem problema. Estou mexendo com as minhas mãos, algo contaminado? Estou. Mas eu terminei de manusear o papel, eu não tenho como fazer essa limpeza no papel. Então, terminei, o que eu tenho que fazer? Lavar as mãos. O uso de água e sabão, como eu comentei, o álcool gel. Jamais eu posso pegar as mãos e tocar a face. Eu tenho que lembrar que as mãos vão estar sujas, né? Uma vez que eu entrei em contato, devo limpar. E o uso da máscara obrigatório. Então, assim, nós temos vários estudos mostrando a eficácia da máscara. Então, assim, quando 2 pessoas estão utilizando a máscara, a contaminação cai para 2%. Então, doutor, e se eu levantar, se eu for fazer um atendimento e a pessoa está sem máscara? Voltando a comentar, se eu estiver na distância correta, eu estou protegido da mesma forma. Correto. Mas, assim, como a população está também seguindo essas medidas, acredito que o contato que vão ter, vários de máscara. Pode até solicitar, né, que a pessoa vai ter uma máscara em casa. Então, foi fazer esse atendimento, pode pedir, por gentileza, pode colocar a máscara, até mesmo para proteção da pessoa. Então, assim, um oficial de justiça ele pode ser até um agente de saúde também. Como assim um agente de saúde? Mostrando para a população a importância de estar utilizando máscara naquele atendimento. Ele pode pedir, por gentileza, para estar colocando, né, essa máscara por proteção dos dois. Entendi. Doutor Paulo, a grande preocupação também que nós temos com relação, talvez, à prorrogação desse período aí, com relação à pandemia, em algumas regiões do estado estejam mais afetadas aí o índice de contaminação. Qual que é o posicionamento do Centro de Saúde com relação, por exemplo, a essas comarcas com maior contaminação, sobre esse funcionamento do fórum ou não? Pois é, hoje, assim, acredito que o nosso retorno tem que ser gradual. Porque nós vamos ter locais que, assim, a contaminação vai estar acelerada, realmente. Então, assim, os números estão mostrando um crescimento muito grande. Hoje, a preocupação é eu conseguir dar assistência médica para aqueles que precisarem. Então, hoje, nosso sistema de internação, ele está chegando ao colapso hoje. Então, assim, eu tenho que fazer esse retorno gradual? Tenho. Então, por isso é que a gente sempre bate nessa tecla. Eu tenho que tentar a proteção. Eu vou seguir um exemplo, por exemplo, no médico. Por exemplo, eu faço atendimento na linha de frente também, em outros locais. Então, assim, o uso do equipamento individual que vai te proteger. Então, assim, nós temos que ter essa disciplina. O oficial de justiça ele tem que ficar receoso a respeito da contaminação? Tem. Esse receio vai fazer ele proteger mais, tá? Mas é possível fazer a execução do trabalho? Sim. Né? Ele vai se policiar? Não. Apresentei algum sintoma? Tem que procurar uma informação, um auxílio médico, para a gente descartar se é Covid. Nós estamos vivendo um período que é muito comum vocês ter tosse, coriza, entendeu? Infecções de garganta, é muito comum nessa fase. Porém, estamos vivendo uma pandemia. Então, primeiro momento, afasta o Covid. Não é o Covid? Vamos tratar. Ok, doutor. Doutor, tem mais umas perguntas para o senhor. Sobre essa questão do papel, até quero fazer uma ponderação, né? Que, apesar de o senhor disse assim, ninguém vai ficar lembrando de quanto tempo o vírus durou no papel, mas a importância de não se coletar assinatura, porque depois que a gente pega o mandado, a gente devolve para a central. E a gente não sabe se o colega da central vai ter todo esse cuidado. Então, fica a dica para os colegas, né, para evitar até mesmo a colheita e contaminar os colegas da central. Outra coisa que eu queria ponderar com o senhor, para a gente já caminhar para o final, é o seguinte:
a gente vai estar constantemente utilizando a máscara no cumprimento das diligências, né? Então, isso, de certa forma, a gente tem que falar dentro das máscaras, porque nós precisamos transmitir as ordens judiciais, e ela é, obviamente, falada. Então, isso deixa, de certa forma, a gente um pouco mais cansado. Muitas vezes, se você usar máscara, a gente identifica que algumas pessoas falam assim, eu não te ouvi, etc e tal. Então, tem alguma associação de falar dentro da máscara com relação à questão do oxigênio e etc? O senhor sabia ponderar algo nesse sentido? E a minha última pergunta. No caso, como a gente desce e entra no carro, tem essa questão dos sapatos no tapete dos carros. É indicado que, após finalizar as diligências, a gente joga um álcool líquido no carro ou até mesmo nos tapetes como uma medida profilática? Vamos lá. A respeito das máscaras. Não tem nenhuma relação. Até mesmo é só você acostumar com a máscara. Questão de oxigênio é a mesma quantidade, entendeu? Ela é um pouco desconfortável o fato de eu estar utilizando máscara? Sim. O oficial tem que ter uma preocupação. O oficial de justiça que vai comunicar bastante, eu tenho que fazer a troca dessa máscara de 2 em 2 horas. Tá? Uma vez que eu estou conversando muito, né? Então, assim, a saliva, ela vai para a máscara. Então, assim, essa proteção já vai ficar comprometida após 2 horas, né? Então, assim, a máscara a respeito da oxigenação não muda nada. É só uma questão realmente de costume, entendeu? Na utilização dessa máscara. Deve ser utilizada mesmo dessa forma. Se tiver apresentando dificuldade para respirar com a máscara, aí eu devo procurar um auxílio, tá? Que pode estar começando algum sintoma, tá? Porque, assim, mesmo com o uso da máscara, não é para ter esse sintoma como, estou tendo falta de ar. Não, tá bom? Com relação ao sapato ou carro, no final do dia, eu posso estar higienizando volante, manopla do câmbio, com álcool a 70% ali? Posso, não tem problema. Como foi falado, o retorno para casa com o sapato, é bom eu, por exemplo, tirar ele, posso colocar após exposto ao sol, né? Fazer essa higienização com álcool também? Posso estar fazendo sim. É mais uma medida de proteção. Perfeito. Tá? Ok, doutor Paulo. Doutor Paulo, pergunta, pessoal? eu tenho uma pergunta para ele. Doutor Paulo, a categoria, os oficiais de justiça, eles evidentemente vão estar mais expostos porque vão estar mais à rua, né? Então, teremos contato no diligenciamento, o contato que eu digo assim, a proximidade, o deslocamento mais externo, né? Eu tenho conhecimento que tivemos o falecimento de um colega de Inhumas, né? Já aconteceu isso. Eu acho importante a gente dar uma ênfase aqui na possibilidade de identificação de sintomas. Foi muito bem falado pelo senhor, foi muito bem apontado pelo senhor, todas as possibilidades de prevenção, imunização, higienização, mas a gente tem que deixar claro para a categoria dos oficiais de justiça a questão de sintoma, identificar um sintoma. Porque como nós estaremos mais expostos que os outros colegas, é importante que a gente tenha isso, porque a gente tem casos de colegas que tiveram sintomas, às vezes não consegue identificar, né? Então, eu pediria ao senhor um pouco mais digamos assim, de detalhe nesses casos, para que os oficiais de justiça se atentem para isso. Perfeito, vamos lá. Nós podemos até seguir uma linha de raciocínio. O oficial de justiça entrou em contato com qualquer pessoa positiva, tive Covid, está positivo. Está utilizando os equipamentos de proteção individual? Estava. O risco de contaminação dele já cai bastante, mas ele teve esse contato, né? Então, assim, os principais sintomas hoje: febre, perda do olfato, do apetite. Posso ter uma leve dor de garganta? Sim, posso ter também. Os sintomas hoje são muito sutis, né? Muitas vezes eu posso estar assintomático? Posso estar assintomático. Foi o que eu coloquei. Se eu estiver utilizando os equipamentos, o risco de contaminação diminui muito? Muito, muito. Então, assim, eu tenho que estar atento a todos os oficiais de justiça a respeito dos sintomas.
por mais leve que seja. Entrei em contato com alguém positivo, eu estava sem proteção, eu devo fazer o exame. Até mesmo para não deixar essa doença evoluir, iniciar o tratamento, não deixar ela evoluir. Então, assim, hoje nós temos que fazer o quê? Conversar com todos os servidores a respeito da preocupação com o uso dos EPIs. Eu observo que tem locais, até bem colocado, eu não gosto de estar de máscara. Eu não gosto de utilizar o protetor facial. Vocês vão ver que vão ter pessoas que não vão gostar. Incomoda, aperta a cabeça. Só que, assim, é algo de proteção para a pessoa. Às vezes vai estar na rua, por isso, assim, é bom estar fazendo orientações. O gestor local sempre está batendo na mesma tecla. É ruim estar de máscara? Com certeza. Não é bom você estar de máscara, uma vez que estar sem máscara é muito melhor. Só que, assim, é algo de proteção para a pessoa. Né? Você pode obrigar ele a utilizar? Não, mas tem que mostrar o que a doença está causando. E com proteção nós conseguimos estar na linha de frente, né? Atendendo, por exemplo, no meu caso, atendendo pacientes com Covid e não está contaminado. Porque você tem essa preocupação de estar usando o equipamento de proteção individual. E lembrando, o mais importante é na hora de retirar esse equipamento. Entendeu? Limpei as mãos, retiro o protetor, limpo o protetor, posteriormente limpo as mãos e retiro a máscara. Então, assim, e seguindo esse distanciamento, consegue executar o trabalho. Só que, assim, vamos ter que fazer um retorno gradual, vamos estudando como que está, porque, assim, a preocupação é com os servidores. E conversando entre os colegas, gente, todo mundo tem ciência de quais são os sintomas? Assim, os principais, esses, febre, coriza, perda do olfato, do paladar. Uma preocupação que eu fiz vários relatórios, inclusive, para os oficiais de justiça, que têm comorbidades. Esses pacientes têm que ter uma maior preocupação. Eu sei da necessidade de voltar ao trabalho, entendo que eles são grupo de risco. Para essas pessoas, eu tenho que aumentar muito mais o cuidado. Porque, em caso de uma contaminação, às vezes o vírus para essas pessoas pode ser mais agressivo. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter essa preocupação, a comunicação entre vocês, até mesmo porque se vocês identificarem algum colega que está apresentando algum sintoma, comecei com uma dor no corpo, tem que ser afastado, procurar um auxílio médico para fazer alguns exames. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor Paulo, pelos esclarecimentos. Moisés, Carol, você quer... Sim? Só fazer as considerações, doutor Paulo. Realmente agradecer, tá? Parabenizar a todo o Centro de Saúde pelo trabalho que vem desenvolvendo aí no Tribunal de Justiça durante essa pandemia. E o senhor que sempre se colocou aqui à disposição do nosso sindicato, sempre tem nos atendido, todas as vezes que a gente tem te procurado. Eu quero te agradecer por essa atenção especial com os oficiais de justiça e, mais uma vez, por estar atendendo aqui nosso pedido e falando para toda a categoria. Atendendo aqui toda a diretoria também. Muito obrigado, tá? Tá, eu agradeço também, Moisés, o convite, tá? Me coloco mais uma vez, tá? Pode procurar o Centro de Saúde, pode me procurar, que nós tiramos as dúvidas de quem precisar, tá bom? E damos esse auxílio. Agradeço. Muito obrigado.